As notícias na Hertz, edição de António Feliciano. Nuno Ferreira, eleito como presidente da Conselhia de Tomar-se do Chega, em janeiro último, vai estar hoje na Hertz pelas 21 horas para uma entrevista onde irá abordar precisamente a sua entrada na política e quais as ideias e projetos que pretende concretizar para o Conselho Navantino. Ele que, recorde-se, é um empresário com dezenas de anos de experiência, com ligações afetivas a Santa Cita, freguesia de Aceiceira. De entre os diversos temas em cima da mesa, registro para o Plano Diretor Municipal, à altura em que Nuno Ferreira quis, ainda que de forma superficial, dar conta de situações gravíssimas que podem mesmo colocar em causa a administração da própria Câmara. O presidente do Chega assegura que ao Ministério Público já chegaram algumas queixas sobre um processo que considera como mal demais, deixando a promessa que dentro em breve essas mesmas situações serão tornadas públicas. Nós temos aqui um problema grave, gravíssimo, de PDM. Aprovaram PDM, já as coisas que a seu tempo iremos informar os cidadãos tomarenses, porque as coisas não estão a funcionar da melhor maneira. As coisas não podem funcionar assim. É grave a situação que se está a decorrer. Ninguém quer vir ou comprar uma casa ou uma habitação se não tiver um PDM limpo, translúcido, onde as pessoas possam comprar e investir. As coisas não estão bem nesse aspecto. Aliás, há situações muito graves que pode pôr em causa, inclusive, a parte da administração da Câmara. Muito grave. Quando se fala em questões muito graves, estamos a falar em questões do âmbito legal? Do âmbito legal, sim, gravíssimo. Alterações no PDM que não se admite. Isto é gravíssimo, muito grave. Mas estamos a falar de situações que envolvem a própria Câmara, então? Claro que sim. Gravíssimo, muito grave. Isto não pode acontecer, grave. Então a Câmara não defendeu como deveria os interesses da população? Isto aqui depois ficando à espera desses tais esclarecimentos que ainda há pouco disse que o Chega ia prestar. Claro que sim. Claro que temos alguns investidores de peso nesta área que estão a ser fortemente prejudicados. Temos problemas há 3 e 4 anos em alguns investidores. Eu tenho-me reunido com alguns. Alguns foram tornados públicos. Eu não quero alargar aqui muito porque quando vier falar e quero pôr as coisas com. Estamos a falar até situações do Ministério Público gravíssimas. Crimes mesmo. Pronto. Claro que sim. Indiscutível. Nuno Ferreira, presidente do Chega, não perca então a entrevista hoje, quinta-feira, a partir das 21 horas, aqui na Hertz. A tarde desta quarta-feira ficou marcada por 2 ocorrências que deixaram 2 pessoas em estado considerado como grave, uma das quais com necessidade de mobilização de meio aéreo. Assim aconteceu no concelho de Tomar. O primeiro alerta centrou-se no Coito, freguesia de São Pedro, onde um homem sofreu ferimentos numa perna causados por uma motoenxada. Depois, registro para outra situação, no caso no Falagueiro, freguesia de Aceiceira. Um outro homem caiu de um andaime de uma altura com cerca de 3 metros, obrigando a evacuação por helicóptero do INEM. Acrescente-se que pelo mesmo horário houve outro alerta no caso para um acidente rodoviário em Santa Cruz, na área urbana, de onde se lamenta ferimentos leves num dos envolvidos. Face ao número de ocorrências, como se compreende, foi necessário mobilizar bombeiros de corporações vizinhas. Rádio Hertz, a primeira a informar. Um homem de 41 anos foi detido em flagrante pela Polícia de Segurança Pública de Abrantes, acusado de agredir a própria mãe. O carro de patrulha foi chamado ao local da ocorrência, tendo os agentes se apercebido de diversos gritos provenientes do interior da residência, solicitando auxílio e socorro. De imediato, os polícias identificaram-se como tal e o indivíduo abriu a porta da residência. A vítima foi encontrada caída no solo, com lesões físicas e evidentes, bem como a sua roupa coberta de sangue, tendo de imediato descrito a agressão que acabara de ser vítima, perpetrada pelo seu filho. O detido foi presente à autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Santarém, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de proibição de contacto com a vítima, proibição de frequentar a residência da mãe e obrigação do arguido frequentar tratamento de adição a substâncias alcoólicas. Rádio Hertz, informação. Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, está convicto de que a Avenida Dom Nuno Álvares Pereira, a entrada-saída da cidade via Carvalhos de Figueiredo, vai ganhar uma maior dinâmica nos próximos anos, contrariando a tendência de declínio das décadas anteriores. Em recente reunião do Executivo, Luís Francisco, vereador do PSD, centrou-se naquela artéria para referir que alguns espaços comerciais têm fechado, desafiando, por isso, a autarquia a prestar mais atenção à avenida, ao mesmo tempo que questionou também sobre o estado do piso na Rua do Flecheiro, claramente degradado.
Trata-se ali da Rua do Flecheiro. Estão a decorrer aquelas obras de jardinagem ali junto ao rio. O que é que está pensado, o que é que está planeado em termos de projeto, depois para toda a fase, todo o espaço que fica mais urbano a seguir, e nomeadamente a recuperação desta via, e pronto, e recordo que, um pouco contrariamente ao que se dizia há pouco, que a Avenida do Álvares, por exemplo, ao longo dos anos tem fechado lojas que estão ali abandonadas, etc. Portanto, penso que é ali um espaço que merece alguma atenção e alguma tentativa de dinamização. E pronto, o que é que está pensado? Como referido, Hugo Cristóvão mostrou-se confiante na recuperação daquela artéria, advertindo contudo que é necessário que uma ou duas marcas fortes ali se instalem para que outras sigam o mesmo caminho. Quanto à Rua do Flecheiro, o autarca adiantou que terá pavimentação renovada. Aquilo que nós verificamos, na verdade, aqui, desde logo, se não for possível verificar de outra forma, que eu acho que é, mas nós nos serviços verificamos, é que a apetência por aquela zona já se verifica, dado o volume de vendas, de compras, de pedidos de licenças que são colocados. Pode não se ver ainda muito no local, apesar que já se vai vendo novas aberturas de espaços. Mas a apetência vai surgindo, porque efetivamente, e é preciso dizê-lo, há algumas décadas aquela zona estava em declínio, por várias razões, e alguma, se calhar a principal nem é aquela que sempre se aponta. Também será, mas se calhar também porque a natureza dos negócios ali existentes evoluiu e, portanto, muitos daqueles negócios, por exemplo, hoje não fazem sentido estarem num prédio habitacional. Quer dizer, quem é que quer viver com uma oficina no resto, por baixo de uma, ou por cima de uma oficina, não é? Com o ruído, com a poluição, com tudo o resto. E, portanto, naturalmente que a natureza dos negócios agora, com novas condições, evoluirá e, portanto, estou absolutamente convencido que, até pela natureza dos espaços que são generosos, portanto, a Avenida Nuno Álvares Pereira é, por excelência, a avenida comercial da nossa cidade, porque tem as lojas com melhores áreas e é preciso ver que há, por exemplo, marcas que não se instalam a não ser com um mínimo de área disponível para o seu espaço comercial. E, portanto, não tenho dúvida que a Avenida Nuno Álvares, com a questão da regeneração do Flecheiro, com a própria, depois, que também estava muito abandonada, vá lá, a rua junto à linha de comboio, portanto, toda aquela zona sul da cidade, vai ser, por excelência, a zona de atividade e de recuperação destes próximos anos. É claro que às vezes, como costumo dizer, o movimento gera movimento, é preciso que uma ou duas marcas mais fortes se instalem para trazer outras atrás. Por tomar-se, presidente Hugo Cristóvão confia que a Avenida do Nuno Álvares Pereira vai recuperar do cenário de declínio das últimas décadas. É preciso que uma ou duas marcas fortes ali se instalem, reforçou. A Câmara de Tomar vai lançar uma asta pública para arrendamento por um prazo de 10 anos de um espaço de cafetaria na central de caminhonagem, espaço onde funcionaram as bilheteiras durante os últimos anos. Ou seja, a futura estrutura não irá ficar no antigo café que existiu naquela área, mas sim no primeiro bloco, junto da entrada da conhecida como rodoviária. A autarquia propõe uma mensalidade de 500 euros, sendo que quem assumir a estrutura deverá realizar obras. Nesse sentido, a Câmara propõe um período de carência de 1 ano, adiantou Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar. Quem possa vir a concorrer e ganhar este arrendamento vai ter que fazer obras e, portanto, queremos que de poder usar de um período de carência até 1 ano, pode ser inferior se o desejar, mas até 1 ano faz todo o sentido e, volto a dizer, em linha também com aquilo que foi o princípio usado noutros casos. Portanto, com essa introdução, o que propomos é um aluguer de basicamente 10 anos, o valor de 500 euros mensais e o resto são os termos portanto, que estão presentes nas condições de realização e que, entretanto, serão tornadas públicas uma vez aprovadas por esta Câmara. Para quem possa estar a julgar que será assim, é verdade que a central de caminhonagem há muitos anos teve uma cafetaria que funcionava. Não é no mesmo local, porque previamente, e isso já tínhamos articulado com a rodoviária antes de fazer o último, precisamente, processo de arrendamento com a rodoviária, foi alterado o local, portanto as bilheteiras
transferiram-se para uma zona mais interior, para um outro edifício mais interior, precisamente para deixar aquele primeiro bloco já apto a poder ser esse bloco transformado em cafetaria, para que ela também, no fundo, tenha uma existência, uma atividade que esteja direcionada não apenas para a central de caminhonagem em si, mas lembrando que ao lado há um outro equipamento que é a estação de caminhos de ferro, e no fundo também estar virada para o espaço exterior e, portanto, no fundo ser mais atrativo e ser mais capacitador para que efetivamente este equipamento possa ser bem sucedido e seja também mais um elemento existente naquele local. A proposta passa assim pela instalação de prestação de serviços na modalidade de estabelecimento de bebidas destinado a prestar mediante remuneração serviços de bebidas e cafetaria no próprio estabelecimento ou fora dele, bem como a venda de revistas, jornais, tabacaria e afins, assegurando um correto aproveitamento do espaço cedido e do espaço circundante, bem como um serviço regular e de qualidade. Rádio Hertz, a primeira a informar. A Escola Secundária Santa Maria do Olival, em Tomar, foi palco para a realização de um simulacro de incêndio, exercício marcado pela intervenção dos bombeiros do município Nabantino e que se inseriu nas ações de sensibilização e preparação da comunidade escolar para uma situação que pode ocorrer a qualquer momento e que envolveu dezenas de alunos, docentes e não docentes. A Hertz esteve na ESMO e falou com o comandante dos bombeiros do município de Tomar, Humberto Morgado, que nos explicou as bases deste exercício. Os simulacros servem não só para o teste das medidas de autoproteção, ou seja, das condições de segurança contra incêndio, para pôr em prática tudo o que é planeado e pelos funcionários, alunos, professores, ou seja, toda a comunidade escolar, e também aqui o fator principal, a intervenção dos bombeiros, ou seja, acabam por conhecer os espaços, acabam por também poder treinar. E também o fator aqui principal é também a relação entre a instituição, neste caso as escolas, e o Corpo de Bombeiros, ou seja, porque há uma ligação direta quando também se faz estes simulacros. Aqui esteve em causa o quê propriamente neste simulacro? Neste simulacro foi um incêndio no laboratório de ciências, ou seja, o incêndio começou numa lamparina, pronto, ou seja, foi a simular, como é óbvio. Foi efetuado todos os procedimentos, nomeadamente deu-se os toques de alarme, foi feito o alerta ao Corpo de Bombeiros e iniciou-se logo a evacuação dos alunos, que decorreu de forma bastante favorável, para o local de concentração no campo de futebol, digamos assim. Desta forma acho que correu muito bem o simulacro. Simulacro de incêndio na Escola Secundária Santa Maria do Olival, aqui é a Hertz a falar com o comandante dos bombeiros de Tomar, Humberto Morgado. Rádio Hertz, informação. O Concelho de Tomar, assim como a globalidade da região do Médio Tejo, estará com elevado risco de incêndio até este domingo, dia 21 de abril. São estas as indicações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Nesse sentido, nunca é demais recordar que a realização de queimas de sobrantes está sempre dependente de autorização e mesmo que seja possível realizar esta prática agrícola, convém que seja escolhido o período da manhã ou então ao final do dia, onde o calor já não será tão intenso. Tenha ainda cuidados redobrados com o recurso a roçadoras, desde logo na utilização das grades de disco que provocam faísca sempre que em contacto com as pedras. Um homem de 56 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública de Leiria pela segunda vez no espaço de 15 dias por agredir a própria mãe. Agora, perante os factos, o indivíduo já ficou sob prisão preventiva. O arguido, filho da vítima, uma senhora de 83 anos, foi detido em Gândara dos Olivais, em Leiria, após a própria irmã ter dado alerta às autoridades de que este estaria a perseguir a mãe. Após informação que uma senhora teria fugido de casa descalça por receio que o próprio filho lhe pudesse fazer mal, os polícias deslocaram-se de imediato para o local, deparando-se com o indivíduo bastante alterado, ameaçando e intimidando a vítima. Perante esta situação, os agentes procederam à detenção imediata do homem, que tinha sido já detido no passado 1 de abril, fora de flagrante delito, após episódio de violência física e emocional sobre a sua mãe. Da situação anterior resultou a aplicação da medida de coação de afastamento do arguido,
quer da residência, quer da própria vítima. Trata-se de uma situação que se tem arrastado já há vários anos, com episódios de violência física e psicológica, originados por uma forte dependência de álcool e de droga, o que constantemente faz com que o suspeito se aproprie da pensão da mãe para alimentar o seu próprio vício, retirando-lhe por diversas vezes quer o telemóvel, quer o cartão bancário, refere um esclarecimento do Comando Distrital de Leiria da PSP. Rádio Hertz, a primeira a informar. Um homem de 44 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Caldas da Rainha, suspeito da prática de furto em residência, ocorrido no recente 9 de abril, na localidade de Salir de Matos. No âmbito de uma investigação, os militares da Guarda realizaram diligências policiais que permitiram localizar e interceptar o indivíduo. Foi realizada uma busca domiciliária que culminou na apreensão de 310 euros provenientes da prática do furto. O suspeito, com antecedentes criminais por tráfico de droga e furto, foi constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal Judicial das Caldas da Rainha. Avançamos agora para a nota do dia, hoje com Eunice Lopes. Como nota do dia de hoje, dia 18 de abril, gostaria de fazer uma reflexão precisamente sobre o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios em Portugal. Este dia é de facto de celebração, foi criado pelo Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, portanto com a designação ICOMOS, sendo que o tema definido para o ano corrente, 2024, é Catástrofes e Conflitos à luz da Carta de Veneza. Portanto, o objetivo desta temática é destacar a importância dos monumentos e sítios na história e identidade das várias comunidades, bem como também apelar à sua preservação e valorização. De facto, o tema catástrofes é um tema de extrema importância, ainda mais aliado à Carta de Veneza. E embora esta carta adotada há décadas, a atualidade revela que o mundo enfrenta uma emergência climática, um número crescente de catástrofes naturais e conflitos que levam, por vezes, à destruição total do património cultural. Não só a nível dos impactos no património cultural, mas também do impacto nos destinos turísticos, pois sabe-se através, por exemplo, do painel intergovernamental da ONU para as alterações climáticas, que fez um levantamento precisamente a este respeito exaustivo dos impactos, e verifica-se que problemas como o aquecimento da atmosfera, a ocorrência de temperaturas extremas, aumento de secas e aridez, a extensão da época de incêndios, subida do nível médio das águas do mar, entre outros, estão de facto na atualidade cada vez mais intensos e também cada vez mais descontrolados. Neste sentido, é a altura de traçar estratégias conjuntas. É um dado adquirido que nenhum país por si só, ou agindo isoladamente, irá conseguir agir sobre a mitigação das alterações climáticas e impactos que elas terão no património cultural. Por essa razão, deve desenvolver-se e implementar-se planos e ações que visem prevenir os efeitos mais nefastos sobre os locais culturais, patrimoniais e históricos. Eu diria, nesta reflexão, que a ação neste campo deve ser ambiciosa no que concerne ao combate pela defesa destes valores patrimoniais. O 18 de abril, dedicado ao Dia Internacional dos Monumentos e Sítios em Portugal, serve precisamente para refletirmos sobre estes acontecimentos emergentes e, por isso, neste dia existe um conjunto de atividades que propiciam a este momento de debate que, por isso, aproveitemos as atividades que desenvolvem neste dia em prol da salvaguarda e valorização do nosso património, da nossa história enquanto cidadãos participativos nestas ações. Eunice Lopes com a sua nota do dia. Rádio Hertz, a primeira a informar. Concluímos assim mais esta edição. Continue desse lado. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.